os ciclos, eles têm um simbolismo muito importante, né? Tudo acontece em ciclos. E as pessoas não conseguem entender isso, né? A mulher tem o ciclo menstrual. Existem as 4 estações do ano que se repetem, né, periodicamente. Existem os ciclos lunares, tudo funciona em ciclo. E aí, simbolicamente, existem ciclos ao longo do ano. Existe o ciclo de um dia que se fecha. E um ritual que eu adoro fazer e recomendo que as pessoas façam é o exame de consciência todo final de dia. Então, como é que eu quero ter um ano incrível se eu não faço um exame de consciência todo dia de noite quando eu sento na beirada da minha cama? Tem um momento que eu sento na beirada da minha cama, eu trago a água pra Karina, eu fecho a casa, eu vou lá e vejo se os cachorros estão bem, fecho a casa, checo tudo, alarme e tal, não sei o que, trago a água pra mim, pra Karina. No que eu coloco a água no meu criado, eu paro, fecho os meus olhos, e são aqueles 2 minutos pra poder parar e pensar, cara, como foi meu dia hoje? O que eu deixei de fazer? O que eu deveria ter feito? Do que eu fugi hoje? O que eu me acovardei? O que eu enfrentei? Exame de consciência, errei nisso, amanhã eu vou ser melhor. Pensa só, um processo como esse que você, todo dia, você se torna 1% melhor, né? É um processo de transformação gigantesco, e demora 2 minutos todos os dias, exame de consciência na hora de dormir. Pequeno ritual. Bota um celular, um despertador no celular para lembrar disso, 11 horas da noite, quando você for dormir, alguma coisa assim. Agora, é o fechamento de um ciclo. E isso se torna mais poderoso, digamos assim, quando é o fechamento de um ciclo anual. E a pessoa olha e fala, cara, eu vou viver talvez 90 anos. Um desses 90 anos acabou de acabar. E a pessoa fica reflexiva, o que eu fiz? E aí a pessoa enfrenta a miséria dela. Ela descobre, por exemplo, que se ela definiu metas, a minoria dos brasileiros definem metas, e dos que definem metas, estatisticamente, somente 8% deles conseguem atingir as metas que definiram no começo do ano. 8%. 8. A maioria, 92%, não chegam nem perto disso. E aí 92% das pessoas ficam desesperadas no final do ano. Ficam com a sensação de que correram em torno do rabo, que não atingiram, que foram medíocres em relação à saúde, que não prosperaram, que não conseguiram dar atenção para os filhos. E aí é um processo terrível. As pessoas começam a se culpar monstruosamente. Aí elas entram no próximo ano. Fazendo o que de diferente? Nada. Isso é maravilhoso. Ela entra e fala, não, agora eu vou pular ondinha, vou jogar sal pra trás, semente de romã, a porra toda, e ela entra, e o que ela vai mudar de fato na estrutura de vida dela? Absolutamente nada, mas ela continua colocando lá. Eu vou ler 12 livros, porque eu vi que o Joel J lê 70 livros por ano, eu vou ler 12. Amigo, quantos livros você leu ano passado? Eu não li nenhum. Então bota um livro pra você ler, não bota 12. Bota um livro, coloca 1 página por dia. Você vai ler um livro ao longo do ano, isso é maravilhoso, né? 1 é maior do que 0. Mas o cara quer sair de 0 e ele quer ir pra 100 por hora. Nunca serão. Ah, eu vou fazer atividade física todo santo dia. Quantos dias você foi na academia ano passado? Eu fui 3 dias. Eu fui 12 dias. Amigo, então coloca 2 vezes por semana. 1 é maior do que 0. 1 é maior do que 0. As pessoas não conseguem entender isso. Elas continuam na alucinação de definir metas gigantescas, definir um monte de metas. Tecnicamente, ninguém deveria ter mais do que 5 grandes metas ao longo do ano, porque tecnicamente é o seguinte, quanto mais coisas você tem para gerenciar, menos você cuida de todas elas. Imagina que você tem, sei lá, 150 plantinhas para poder colocar água e você só tem a sua mangueira que nem sai muita água. Você vai ter que dar uma gotinha em cada planta. A tendência é que todas elas morram. Agora imagina se você tem 5 ou 6 plantas, todas elas estão no seu raio de visão, e a água é a sua atenção, é o seu tempo, vai conseguir regar todas essas plantas, né? Mas a pessoa não aprende, ela começa um próximo ano da mesma forma, definindo 25 metas, fazendo promessas vazias, e aí eu falo, o que vai mudar de fato? Ah, eu tenho fé, eu tenho esperança, desse ano vai dar certo, né? Então as pessoas ela fica reflexiva porque é um período importante, né? Está se fechando um ciclo. Complementando ao que o Wendel está falando, por que o final do ano ele parece ser muito importante? Porque também o final do ano e começo do ano é uma data consensual. Não existe para a natureza, para o sol. Pergunta para o sol, quando é que o ano termina? Para o sol não existe, para uma árvore não existe, para o cachorro não existe final de ano. Mas para o ser humano existe porque a gente está contando o tempo. Então dentro da régua do tempo que a gente está contando, mais uma volta. Mais uma volta, mais uma volta. Isso dá uma percepção que o ser humano tem, que nenhum outro ser tem, que é a percepção dos ciclos. E na hora, toda vez que você se vê no término de um ciclo, você tem que fazer o processo que eu falei no nosso primeiro episódio lá do Memento Mori, que você precisa entender que o término do ciclo tem que lidar com o luto. E aí eu tenho que fazer uma recapitulação, que é o que você faz todo dia, eu faço isso também, onde o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado nesse dia que morreu. Eu não consigo reviver o mesmo dia de novo. Na hora que eu me confronto com o abismo da morte, com o luto, e eu lido com isso, eu saio mais forte do outro lado no próximo ciclo. O que a maioria das pessoas faz, elas vivem de maneira inconsciente, nunca refletindo no ciclo que passou, ela não tem nada pra mudar.
Então ela tá vivendo um ciclo, termina um, começa outro, termina um, começa outro, e isso normalmente acontece, voltando com o outro episódio que a gente falou, depois que a gente passa pela crise da meia-idade, a tendência é a gente começar a fazer isso mais. Por quê? Porque agora você tem consciência da sua mortalidade. Você lembra qual a resposta que você me deu? Quando que você passa pela crise da meia-idade? Quando você sabe que você tem menos tempo do que o que você viveu. Então, nesse momento que você tem clareza, que você tem menos dias, provavelmente, do que os dias que você já viveu, você fala assim, cara, eu não posso gastar meus dias mais com besteira. Vou ficar gastando meus dias com hedonismo. Ah, hoje eu vi Netflix, amanhã eu vi Netflix, depois de amanhã Netflix, álcool, sexo. O que eu vou fazer amanhã? Ah, vou fazer mais do mesmo. Você fala, cara, eu não tô indo a lugar nenhum. Na hora que eu confronto esse abismo de o que eu tô fazendo não tem substância, não tá me agregando em nada. Normalmente a pessoa tem que lidar com o processo de luto e depressão. E aí, só com essa dor, com esse confronto, com esse sofrimento agudo, é que a pessoa consegue fazer uma resolução urgente de tipo, eu vou mudar. Porque agora chegou no limite do sofrimento, eu não aguento não ter mais isso, essa virtude, ou esse comportamento, ou essa posse, e agora eu vou fazer um plano de ação que realmente me traz o resultado. E aí, a partir daquele nível de sofrimento, porque o nível de sofrimento da pessoa, para ela mudar, isso é uma coisa que a gente observa na filosofia estoica, isso é muito falado. Para que você mude um comportamento viciado, tem um desejo no comportamento viciado. O vício é alimentado pelo desejo, certo? A motivação tem que ser maior do que o desejo. E a motivação é o nível de sofrimento. Isso significa que o sofrimento que eu sinto por não ter o resultado tem que ser maior do que o desejo pelo vício. No momento que a motivação por aquele algo que eu não tenho passa junto com o sofrimento, porque o sofrimento vem junto com a motivação, junto com o desejo de satisfazer o vício, eu mudo. Antes, a maioria das pessoas, elas ficam o tempo inteiro aqui, ó. A motivação nunca bate o desejo do vício. Então ela sempre vai tender na própria neuroplasticidade. O cérebro dela vai escolher o vício. E ela cria uma justificativa, alguma mentalização, algum placebo para justificar por que ela faz o que ela faz. E ela tá sempre criando desculpas para ela mesma. E não tem desculpa melhor do que eu culpabilizar um agente terceiro externo. Principalmente se for um agente terceiro externo coletivizado e abstrato. Então a gente tem... Cara, eu bato muito de frente com isso. Por quê? Porque quando você tem ideólogos, filósofos, teólogos dando pra pessoa um veneno e falando aqui tá a solução de todos os problemas sociais, sendo que aquilo na verdade é um veneno na alma dela. Porque ela consegue dar desculpa pra qualquer coisa numa mentalidade coletivista. Isso pra mim, cara, é o anticristo. Isso é o anticristo. Por quê? Porque o que Cristo ensinou é a sua individuação, a sua salvação é individual. É como você levanta todo dia e você desenvolve virtudes e como você melhor utiliza o seu dia, que está lá no Pai Nosso, e o que você extrai disso e como você perdoa as pessoas que te magoaram e como você perdoa os outros. É isso que vai fazer você vencer o mal. Não é um agente externo, abstrato, coletivista, que é um papaizão que cuida da tua vida e te diz o que é bom e o que é ruim. Porque isso só vai manter você no estado de infantilidade. A gente tem um câncer no meio da nossa sociedade que tem uma capacidade de se ocultar de maneira cruel. Ele tem uma capacidade de ocultação muito grande. E é por isso que é tão importante quem tem um esclarecimento, quem tem voz, falar isso é um câncer. Porque quando você vê uma pessoa verdadeiramente mudando a mentalidade dela de coletivista para individualista no bom sentido, ela prospera, ela encontra felicidade, ela entra no matrimônio, ela se torna pai, ela se torna mãe. A vida dela frutifica. Não tem como você lutar contra isso. A pessoa que entendeu que essa mentalidade individual de desenvolvimento de virtude é muito superior que qualquer outra alternativa, é reversível.